que é uma decisão de 6 pontos, eu sempre digo, mas é um adeus do esporte à competição se perder, e se ganhar, um alento muito grande de uma possível subida esse ano ainda para a Série A. Olá amigos, não Fala Xerife. Agora desse final de semana tem grandes jogos, né? Principalmente para as equipes que jogam a Série B do campeonato, né? Equipes de Recife que precisam ganhar, tanto o Náutico como o Sport. Aí vamos falar da equipe do Náutico, né? O Náutico joga fora de casa, né? Última cartada, né? Se o Náutico perder do Novo Horizontino, ele cai, né? É claro que ainda precisa de que a Chapecoense faça um ponto, mas se perder do Novo Horizontino, ele cai. Eu já sempre falei, eu acho que o Náutico tá aquela melhora da morte, né? Porque precisa de muitos resultados, né? E precisa ganhar. Alguns jogadores que estão machucados estão voltando, alguns jogadores suspensos voltando. E o Dado teve, né, essa semana toda para trabalhar, né? Trabalhar essa equipe para tentar uma vitória, né? Um jogo dificílimo lá em Novo Horizonte. O Novo Horizonte também precisa ganhar. Ele tem 37 pontos, o Náutico tem 30. O Náutico ganhando baixaria a diferença de 7 para 4 pontos. E perdendo praticamente para Dical a eliminação, né, a queda para a terceira divisão. Então ainda há esperança, mas é como eu falei nos últimos jogos do Náutico. Se o Náutico viesse jogando como vem jogando esses 2, 3 últimos jogos, não estaria nessa situação não. Não jogou mal não jogou mal, apesar dos desfalques, dos problemas, deu um pouco de consistência à equipe, né, e até falhas individuais em algum momento nos jogos do Náutico. Né, mas o Dado, ele vai colocar uma equipe, um goleiro jovem, né, se fala no goleiro jovem, 18 anos, enfim, vamos ver as mudanças que ele vai fazer para esse jogo, mas o Náutico precisa ganhar, o Náutico precisa vencer para ter um pouco, respirar um pouquinho, né, o Náutico não depende só dele, depende de outros resultados, e realmente esse jogo é fundamental. E o Novo Horizontino, aquilo que eu falei, também começou muito bem a competição, esperava um grande momento do Novo Horizontino dentro da competição, mas houve uma queda impressionante, né? E precisa vencer para se manter vivo na competição. Então a gente espera realmente um grande jogo entre Náutico e Novo Horizontino e Náutico lá em Novo Horizonte. Boa sorte ao Náutico. Fala galera, agora falar a respeito do jogo do Sport, né? Sport e Vasco da Gama, jogo decisivo. O Sport ganhando encosta no Vasco da Gama, o Sport perdendo tá fora de uma possível subida esse ano para a Série A, porque 6 pontos, saldo de gols, número de vitória, então tudo isso iria por água abaixo. Essa grande arrancada agora no final do Sport, essas 3 vitórias consecutivas, e ajudou muito o Sport subir e está aí em busca de uma classificação. Então jogaço, como diz o meu amigo Galvão, haja coração, porque o Vasco também vem forte, vem de uma vitória dentro de casa, né, joga na ilha agora, pressão total do Sport. Sport só depende dele, não digo não para classificar, porque mesmo ganhando, o Vasco tem saldo de gols, então ainda tem mais 3 jogos, mas assim, encosta. A diferença que são 3 pontos, vão para 0 ponto e decide por saldo de gols. Saldo de gols o Vasco ainda tem uma boa vantagem, mas o Sport tem que ganhar, o Sport tem qualidade, tem time para isso, o Vasco também tem um bom time treinado pelo Jorginho, também essa mistura dessa garotada que o Vasco vem fazendo aí muito bem, Aguinaldo, né, o Andrei, tanta gente boa que o Vasco tem lançado, Figueiredo, enfim, jogadores com muita qualidade. E isso é bom, porque tem muita velocidade na frente, uma equipe experiente também atrás, muitos jogadores experientes mesclando com essa juventude. O Sport é a mesma coisa, tem um bom time, jogadores com qualidade, né, alguns jogadores feitos na base, outros não, né, sendo contratados, e essa mescla também ela é muito boa. Então eu espero um grande jogo. O Sport tem que ir para cima com cautela, não pode tomar gol, porque é isso que o Vasco quer, que o Sport dê esse contra-ataque, e essa velocidade ela é muito boa. O Sport fez muito bem isso contra o Cruzeiro, marcou bem e pressionou bastante, então deve fazer isso também nesse jogo do Vasco, que é uma decisão de 6 pontos, eu sempre digo, mas é um adeus do Sport à competição se perder, e se ganhar, um alento muito grande de uma possível subida esse ano ainda para a Série A. E o Vasco ganhando esse jogo, eu diria que praticamente carimbou o passaporte para a Série A. Então é uma decisão para os dois lados, tanto para o Sport como para o Vasco da Gama, né? 2 boas equipes, 2 bons treinadores, o Claudinei e o Jorginho. O Claudinei encaixou aí no Sport 3 vitórias seguidas, era isso que o Sport precisava. Agora vai jogar diante da sua torcida mais uma vez, ganhou do Cruzeiro, ganhando com autoridade, ganhando bem, e agora vai diante da sua torcida, do seu campo, do seu estádio, pressionar o Vasco para buscar um resultado positivo, uma boa vitória para encostar no Vasco da Gama. Então não está nada decidido, a decisão é, se o Vasco ganhar, para mim ele já sobe, se o Sport perder,
dá adeus. Então o Sport ganhando, dá um alento ao seu torcedor, jogadores, comissão técnica, da possível subida, porque tem chance sim de subir. Então só depende do Sport aí para estar lutando com o Vasco da Gama ou qualquer outra equipe. O Ituano também está lutando, algumas equipes, Sampaio Corrêa, são jogos difíceis. Tá? Mas eu acho que ainda, eu acredito que a classificação para a Série A está entre Sport e Vasco, né? Vasco e Sport, e um pouco ali o Ituano, que também tem grande chance. Mas vamos aguardar, vamos esperar, e esperamos um grande jogo entre Sport e Vasco esse final de semana. Valeu, galera! Bom, falamos de Série B, agora vamos falar de Série A, né? Um jogaço também, né? O Palmeiras joga com São Paulo, o Palmeiras praticamente campeão também, 10 pontos de diferença, muitos pontos, né? Faltando 7 rodadas, né? Questão de tempo esse título do Palmeiras, e o São Paulo que vem muito pressionado, né? Eu não acredito em queda, o São Paulo tem 40 pontos, tem 7 jogos aí, mais 2 vitórias, pode sair um pouco, não digo que está sufocante, porque a diferença é enorme também do São Paulo, o último classificação tem 10 pontos de diferença, então não acredito, né? Mas assim, o São Paulo vem numa crise muito grande, Rogério fica, Rogério sai, né? E agora se fala que Rogério vai ficar, acho que isso é muito ruim, eu acho que tem que manter uma calma nessa hora. O São Paulo atravessa um momento dificílimo financeiro, isso tem pesado. A gente vê em algumas declarações de jogadores não afirmando isso, mas dá para entender, né? A gente que jogou, tem realmente algumas coisas atrasadas. O próprio diretor Belmonte veio falando, né, que não foi pago o prêmio daquela semifinal antes de chegar à final da Sul-Americana. Então tudo isso mexe, são declarações. É muito difícil você falar alguma coisa quando você não está lá dentro, que você realmente não conhece todos os problemas, mas dá para se notar que o São Paulo tem muitos problemas. Eu acho que a permanência do Rogério é muito boa por tudo que ele fez esse ano. Eu estou vendo muitas críticas, mas olha onde o São Paulo chegou, é porque se espera uma coisa do São Paulo que eu não esperava. Eu sempre digo, título sul-americano, ok, mas já se fala em brasileiro, em vários títulos. Não é assim que a banda toca, você precisa investir, você precisa ter uma sequência de anos jogando Libertadores, como aconteceu com o São Paulo, pegou uma sequência boa, foi tricampeão, né? E o São Paulo, todo mundo fala, é muito grande, e é muito grande mesmo, é uma torcida ótima, muito exigente, mas ótima, mas assim, tem que ter tranquilidade, o torcedor de São Paulo, porque realmente não deu para vir título esse ano, mas disputou o título paulista, chegou bem na Copa do Brasil, chegou bem na Sul-Americana, na final, né? Aí deixou um pouco o brasileiro de lado, patinou um pouco, e aí tem essas críticas em relação ao São Paulo. Mas eu acho que tem que jogar uma bomba nisso tudo, ver o que foi positivo, os jogadores que vão ficar, tentar arrumar a casa financeiramente para o ano que vem, e não partir com promessas que não possa cumprir, não partir com promessas ao torcedor que não possa cumprir. Então tem que ter esse trabalho dentro de São Paulo, mas eu acredito que com a permanência do Rogério Ceni, ajuda muito o São Paulo ter esse crescimento o ano que vem. Eu acho que já tem uma base boa de garotos, alguns jogadores experientes que estão bem. O que precisa é 1 a 2 contratações, porque toda hora se fala em contratações. Eu acho que não é por aí, isso não vai resolver o problema do São Paulo, e ter tranquilidade para todos trabalharem. E o Palmeiras nadando de braçada, um time financeiramente muito bem, uma equipe que está jogando bem, não é agora, há anos está jogando bem, né? E vai conseguir, tenho certeza, questão de tempo, o seu título brasileiro, um título que o Abel não tem, e para bater, eu acho, não digo recorde, mas para bater tudo aquilo que o Abel pensa do que é o futebol, do que é o Palmeiras, que é ganhar títulos. E esse título brasileiro eles não têm. Já falei, 2 vezes campeões da Libertadores, campeões paulista, campeão da Copa do Brasil, e esse título brasileiro é questão de tempo, pelo bom momento e grandes jogadores que tem. O Scarpa voando, hoje para mim é o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, fazendo um grande campeonato. Enfim, e uma equipe que tem um elenco espetacular, então merece onde está. Parabéns ao Palmeiras, e vai continuar, é questão de tempo aí para buscar esse título brasileiro. Eu espero um grande jogo, tá? Um grande jogo entre Palmeiras e São Paulo. Fala, galera, PixBet, a melhor casa de aposta do mundo, e grandes jogos no final de semana, aí clássico, né? Palmeiras e São Paulo, o Sport jogando pela Série B com o Vasco da Gama, decisão. Olha, grandes jogos, vai lá, acessa, vai lá no site, né? Igual caldo de cana, na hora o pagamento, tanto no depósito como no saque. PixBet, a melhor casa de aposta do mundo. Valeu, galera!